Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Nós vamos continuar falando sobre a formação dos Estados Unidos. Agora vamos entender um pouquinho sobre a história dos Estados Unidos, como ele chegou a ser essa grande potência. Ok? Então vamos lá. Um pouquinho. Né, a bandeira dos Estados Unidos, todo mundo lembra? Né? Ela tem uma história, que ela é dessa forma. A independência dos Estados Unidos, né, ela foi um movimento de libertação do país contra a metrópole colonial inglesa. Os conflitos eles iniciaram em 1774 e se estenderam até 1776, quando começou oficialmente uma guerra entre Inglaterra e os Estados Unidos, vencida pelos americanos em 1783. Tá? A colonização e independência dos Estados Unidos, elas estão intimamente ligadas. Por isso é preciso entender que o país teve uma espécie de dupla colonização, iniciada por sua chegada no continente americano até sua expansão colonial. Para começar a entender um pouquinho, os Estados Unidos naquela época era composto de 13 colônias, todas localizadas na costa leste, como nós já falamos nas aulas anteriores. Tá? Além disso, havia uma diferença muito grande entre o norte e o sul. O norte ele é colonizado por muitos refugiados de perseguição religiosa da Europa. A economia é baseada na pequena propriedade, com produção voltada para o mercado interno. Ela é muito familiar. O sul já foi colonizado a partir do modelo de produção agrícola em latifúndios, tipo as monoculturas, como foi aqui no caso do Brasil também. Ele é baseado na mão de obra escrava, com produção voltada para o mercado externo, que era enviado para a Inglaterra. Essa divisão interna é importante para a gente entender alguns impactos na sociedade americana, que vive até hoje entre o norte e o sul lá. Tem uma grande diferença entre eles. Tá? Mas naquela época significava que o sul era mais dependente economicamente da metrópole, enquanto que o norte tinha suas próprias reivindicações. Tá? Essa bandeira aqui dos Estados Unidos ela tem as cores brancas, azuis e vermelhas, parecida muito com a Inglaterra. Tá? E as listras, se você observar, tem listras brancas e listras vermelhas, que vão representar as 13 colônias. São 13 listas certinhas que representam as 13 colônias. E essas estrelas são 50 estrelas que representam hoje os estados, tá? Que pertencem a este país. Deixa eu passar aqui. Com a independência dos Estados Unidos, mesmo durante ela, né, mesmo durante esse formato, os Estados Unidos eles viveram um período, quando houve a independência, ele trouxe à tona a divisão interna dos Estados Unidos, entre o norte e o sul, que eu tinha falado para você, com interesses políticos e econômicos que eram diferentes, né, entre eles. Essa divisão foi responsável por provocar uma guerra civil, que ela iniciou em 1861 e foi até 1865. Essa guerra civil, nós vamos dar o nome para ela de Guerra de Secessão ou Guerra Americana. Tá? Foi a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Ela resultou em várias mortes. Ela foi motivada pela divergência que havia entre os dois grupos, o norte e o sul, né, a respeito da abolição de escravatura e da extensão dos novos territórios que estavam sendo ocupados no leste. As causas piores, o estopim dessa guerra foi também a eleição de Abraham Lincoln. Por quê? Porque Abraham Lincoln ele era um republicano e era favorável à libertação dos escravos, que o Sul não era. Né? E gerou grande satisfação para o Sul a eleição de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln
ele conseguiu essa liberdade dos escravos em 1865. E ele entrou para a história dos Estados Unidos como um líder corajoso e determinado, né? Nos momentos mais difíceis que aquele país viveu nesse período aí. Não quer dizer que Abraham Lincoln foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, por favor, não foi isso, tá? Já tinha vários outros líderes antes dele. Mas Abraham Lincoln foi um marco muito grande na história. Tanto é que até hoje, a gente vê nos filmes, né, as homenagens que eles fazem a Abraham Lincoln. E uma coisa interessante, uma curiosidade, é que ele morreu por um sulista. Ele foi assassinado por um sulista. Tá? Quando os Estados Unidos começaram a avançar para o oeste aqui, ó, conquistando todos esses territórios aqui, ele também, depois de, lá em 1867, ele vai comprar o Alasca, aqui ó, o Alasca que pertencia à Rússia, tá? Ele compra o Alasca, ó, você vê a diferença, aqui tem o Canadá e aqui é o Alasca. Então, o Alasca pertence hoje aos Estados Unidos, foi comprado por ele, da Rússia, em 1867. E o Havaí, tá vendo? Mauá é o nome da tribo, né? Essa expressão Mauá. É o Havaí aqui, que também pertence aos Estados Unidos, tá? Ele foi anexado em 1898. Também tem aqui essas ilhas filipinas aqui, ó, em Porto Rico, que mesmo estando aqui nas Antilhas, aqui, ó, nessa região aqui, de Cuba, de perto, é um território ainda americano, tá bom? Os Estados Unidos, no século XX aqui, agora, depois de 1900 para frente, aí, ele tornou-se uma grande potência, tá? Uma potência econômica, uma das maiores do mundo. Tá? A industrialização desse país, ele cresceu de maneira bem rápido, exagerada, porque o norte já tinha uma industrialização forte entre eles, e ele cresceu muito com a entrada de imigrantes. Houve milhões de imigrantes que foram para esse país e eles trabalhavam, e aumentou muito a industrialização do país, que vão gerar depois alguns problemas. Tá? Adiantando aí, depois com a formação aí dos Estados Unidos, com a Primeira Guerra Mundial que ocorreu, a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918. Eu não vou falar em si sobre a Primeira Guerra Mundial, mas vou falar da participação dos Estados Unidos nessa guerra. O que os Estados Unidos participou na Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos participou enviando para a guerra alimentos. Né? Ele exportava os alimentos, armamento para a França, né? Porque ele estava ajudando os integrantes da Tríplice Entente, que era a França, Inglaterra e outros países que participavam dessa Tríplice Entente. Tá? Então ele ajudava exportando alimentos e produtos para a guerra. Tá? E com isso, os Estados Unidos estavam lucrando muito com a Primeira Guerra Mundial. Lucrou muito, muito, muito mesmo, tá? As pessoas pediam dinheiro para ele, houve investimento, empréstimo, ele ajudou muito. Quem lembra dessa imagem aí, já viu essa imagem aí? Essa imagem é do Tio Sam. O que é o Tio Sam? O Tio Sam tá assim, ó, apontando o dedo. Se você observar essa imagem, é um homem que tem a aparência do cartunista Thomas Nast, que em 1870 inventou esse desenho do Tio Sam. Ele fez uma homenagem a Abraham Lincoln, né? Que era o ex-presidente dos Estados Unidos e que eles consideravam um herói. Então, o rosto dele parece com o Tio Sam, essa cartola, né? E a roupa com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, era uma forma de, na época da Primeira Guerra Mundial, a propaganda foi muito grande, que os Estados Unidos também fez, né? E essa propaganda aí foi quando os Estados Unidos entrou para a guerra. Então, o que eles fizeram? O dedo apontando é que, como se fosse assim, o que estava escrito aqui, ó, until for you, eu quero você no exército dos Estados Unidos. Esse era um pôster que foi circulado lá no século XX, foi criado em 1917,
foi quando os americanos entraram pela primeira vez na Guerra Mundial, do lado dos franceses, dos britânicos, né? Então foi quando ele entrou para ajudar os franceses aí nessa guerra, tá? É interessante que essa expressão aí o tio Sam, essa história aí, de acordo com os documentos históricos dos Estados Unidos, o termo tio Sam ele foi criado na verdade, em 1812, quando os soldados eles estavam lá no norte, né, de Nova York, e eles recebiam das colônias, então, comida que vinha dentro de uns barris, né? Uma comida que vinha dentro de uns barris de carne, né? Que tinha uma sigla US, que significa United States, que em português significa Estados Unidos, tá? Então foi baseado nisso daí, então muitos anos, né? Então foi uma cartunista fez esse desenho de maneira bem engraçada mesmo, tá? Bem interessante. E até hoje o pessoal fala do tio Sam, tio Sam, tio Sam, tio Sam, né? Relacionando então aos Estados Unidos mesmo. Os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos. Um grupo era o da Tríplice Aliança e o outro na Tríplice Entente. Tá? A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria, Hungria e o Império Otomano e Itália. E a Tríplice Entente era formada pela Rússia, Grã-Bretanha e França. Tá? A Itália vai em 1915 aderir à Tríplice Entente. Tá? E o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, eles aderiram aí na Primeira Guerra Mundial, apoiando, tá? Apoiando o lado da Tríplice Entente, que era da Rússia, Grã-Bretanha, com a França, apoiou esses países aí, tá? Quando a gente vai ver que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, praticamente elas tiveram um período de tempo muito curto. Mas entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, houve um problema muito sério, que foi a crise de 1929, que foi conhecida como a Grande Depressão. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920, logo após quando terminou a Primeira Guerra Mundial. O que foi essa crise econômica? Antes de estourar a crise nos Estados Unidos, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia do mundo. Já tinha lutado com a guerra, tinha as indústrias, aumentou a produção dela, a indústria cada vez mais potente, forte no país. Só que ela veio acompanhada de alguns problemas muito sérios. Ela não tinha o aumento de salário para as pessoas dos Estados Unidos. Aumentou demais as indústrias, mas os salários ficou estagnado. As pessoas trabalhavam muito e ganhavam pouco, né? Os salários permaneceram estagnados. Assim, o mercado no país ele não tinha condição de absorver a quantidade de mercadorias que foi produzida. Nem o mercado americano, nem os outros países conseguiram comprar essas mercadorias. Por causa da guerra, estava todo mundo falido, todo mundo tinha gastado muito. Então, o que aconteceu? Abalou muito as ações americanas. As empresas americanas ficaram com aquele montaréu de produto, as indústrias produzindo tanta coisa, os próprios americanos não tinham nem como comprar, porque nem tinha salário para comprar, e eles entraram numa grande depressão. Ó, para vocês verem, vocês já viram aqui essa fila de desempregados nas ruas de Nova York? Quem diria? Tá? Então, aconteceu isso. Foi terrível essa crise, estourou a Bolsa de Nova York, porque todo mundo já tinha investido muito na Bolsa, o mundo inteiro tinha investido nos Estados Unidos. E com a crise que estava todos vivendo por causa da Primeira Guerra Mundial, na verdade, a Primeira Guerra Mundial teve mais desastre, mais prejuízo do que falar assim, quem é que ganhou.
uma dívida enorme, né? Morte, muita gente morreu nessa guerra, tá? E no Brasil, a crise de 1929, ela foi sentida também. Nós aqui tínhamos a produção de café que os europeus compravam da gente. Com essa crise, ninguém comprou. Aí o que o brasileiro, que nós, os brasileiros aqui, na época Getúlio Vargas fez? Tocou fogo no café. Colocou fogo no café, para o café continuar com o mesmo valor dele, ter o mesmo valor, porque não ia ter para vender, né? E os próprios brasileiros teriam que comprar um café com preço normal, preço alto, tá? Porque é uma das coisas que eles fizeram para resolver este problema. Tá? Quando veio a Segunda Guerra Mundial, já em 1939 até 1945, que foi o tempo que ela durou, né? Atingiu proporções globais. Os grupos que enfrentaram essa guerra eram os aliados, que eram o Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E do outro lado a gente tinha o eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. Tá? Esse conflito ele marcou vários acontecimentos que vocês vão ver na história, que foi o Holocausto, quando Hitler, na época de Hitler, que Hitler queimou vários judeus, matou e assassinou muitos judeus, e o lançamento da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Mas antes disso, por que os Estados Unidos lançou a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão? Porque antes o Japão havia lançado uma bomba na ilha dele, no Havaí, lá aqui, ó, no dia 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos, até esse dia, os Estados Unidos nem estavam participando muito da guerra, não. Mas quando os aliados lá, eles pegaram e as potências lá do eixo, lá onde tinha o Japão e tal, pegaram e atacaram, os japoneses atacaram Pearl Harbor no Havaí, né, destruíram lá o Havaí. Aí os Estados Unidos ficou puto. Você, não, nem pensar, né? Vem com gracinha pra cima de mim, não. Aí o que o presidente na época, o presidente Roosevelt, né, ele enviou tropas americanas para combater a Segunda Guerra Mundial. Falou assim, agora a gente vai entrar na briga, né? Aí foi quando os Estados Unidos entrou na briga realmente por causa disso, tá? Em 1945 as tropas americanas então finalizaram a guerra utilizando pela primeira vez na história a arma nuclear, né? Que foi a bomba atômica, que ele destruiu então o Hiroshima e Nagasaki. Né? Deixou uma destruição muito grande humana, né? Natural, por causa da radioatividade, né? E foi assim um marco na história da humanidade, essa bomba atômica. Tá? Foi terrível o que ocorreu. Terminou então essa luta, vencendo então, como a gente já tinha falado, aqui ó, os aliados então que saíram ganhando, né, nessa guerra. Após, aí o que nós vamos falar? Depois da Segunda Guerra Mundial, depois dessa guerra, depois de 1945, iniciou uma outra guerra. Só que essa guerra, nós vamos dar o nome agora de Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi uma disputa silenciosa, foi uma disputa que não foi entre armas, não foi entre guerra mesmo, não houve guerra, mas foi uma disputa que houve entre os Estados Unidos, que foi a potência na época, e a União Soviética. Na época, hoje é Rússia, né? Mas antigamente era a União Soviética. Né? Então eram os dois grandes potências da época, que os Estados Unidos representando aí o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Então foram duas potências com ideias ideológicas distintas, diferentes, que queriam conquistar este mundo, tá? Que queria realmente ter todo o poder sobre o mundo, e foi uma guerra calada, de ameaça. Os Estados Unidos ameaçava
a União Soviética de lançar a bomba, e a União Soviética também falava que tinha bomba que ia lançar também nos Estados Unidos, que ia acabar com tudo. Então o mundo todo viveu um terror nesse período de 1939 a 1945. Foi um medo muito grande, tá? Um medo apavorante que eles viveram. E logo após algum tempo, quando acabou essa Guerra Fria, em 1989 mais ou menos, a União Soviética então foi extinta, né, com a derrubada do Muro de Berlim, né, e os Estados Unidos então tornam uma grande potência aí nesse período. Tá? E hoje, como que está a situação? Como que veio o desenrolar da história depois de tudo isso? Nós vamos ver mais para frente nas outras aulas, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. E a atividade de hoje conta com 3 exercícios que eu estou enviando para vocês. Por favor, vocês precisam assistir o vídeo, assista o vídeo novamente, tá? Que tem questão lá, que tem aqui que eu falei, que eu comentei. Assistam o vídeo, façam as suas anotações, é muito importante que vocês anotem tudo e realizem o exercício, a atividade. E só me procuram depois que vocês fizerem tudo isso. Tudo bem? Um grande beijo, fiquem com Deus.